Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Antes de nós lermos a palavra e meditarmos nela, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e acione o sininho de notificação para que você receba então a notificação de quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal. E você que já é inscrito, eu peço que você continue compartilhando as nossas mensagens, deixando o seu like, porque isso é muito importante e ajuda no crescimento do nosso canal. Amém? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 12, que diz assim: Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, eu quero refletir acerca desta mensagem, e o tema da nossa mensagem hoje é: não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Se você está passando uma situação difícil, se você está enfrentando situações difíceis na sua vida, saiba que nós temos inimigos que são invisíveis, inimigos espirituais. E Paulo fala acerca deles lá em Efésios, capítulo de número 6, ali a partir do versículo de número 10, Paulo ele fala sobre esses inimigos. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é contra seres espirituais. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos ser portas de entradas para esses inimigos, para muitas vezes oprimir outras pessoas, ferir outras pessoas, e nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos fazer o que o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 3 de 1 Pedro, quando ele diz que nós devemos ser vigilantes, e ele nos alerta, ele nos diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e ao nosso derredor está exatamente o inimigo das nossas almas, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Mateus, aqui no livro de Mateus, o próprio Jesus, ele nos alertou acerca de que nós sofreríamos calúnias, nós seríamos perseguidos, e aqui no versículo 12, onde eu li, ele disse que nós devemos nos alegrar, que devemos ficar felizes, porque assim aconteceu com os profetas, inclusive com o próprio Jesus, né? Aconteceu com o próprio Jesus. Aonde Jesus estava, ele era perseguido. Aonde Jesus estava, né, ele sofria difamação. Aonde Jesus estava, as pessoas duvidavam da palavra dele, né? Diziam até que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Olha o que fizeram com Jesus. Olha o que falaram para Jesus. E não será diferente, irmãos, conosco. Porque nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que os apóstolos. Sabe, às vezes eu fico imaginando a vida de Paulo. Quanto sofrimento Paulo enfrentou. Quantas perseguições Paulo passou, né? Quantas calúnias Paulo sofreu. Quantas difamações, né, fizeram a Paulo. E mesmo assim, ele diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A questão é que muitas pessoas não têm estrutura para suportar tudo isso. Muitas pessoas, quando começam a ser perseguidas, caluniadas, difamadas, quando elas começam a passar por dificuldades, por problemas, essas pessoas abandonam a fé. Essas pessoas largam Cristo. Essas pessoas deixam de fazer a obra do Senhor. Essas pessoas deixam, né, de pregar o Evangelho. Lembro de Jeremias,
Jeremias, um determinado momento da vida dele, ele disse: eu não vou mais pregar a sua palavra, eu não vou mais ser um profeta, eu não vou mais pregar, né? Não vou mais obedecer o Senhor. Só que Jeremias disse que o coração dele ardia, o coração dele queimava por fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, nos nossos momentos, né, difíceis, podemos até pensar, podemos até cogitar, mas nós não podemos, irmãos, colocar isso em prática, né? Eu conheci uma pessoa uns anos atrás, que essa pessoa um dia estava determinada a largar o seu ministério, estava determinada a voltar a trabalhar, estava determinada a deixar de pregar o evangelho e a ser uma pessoa comum, um cristão comum. Essa pessoa ela não estava determinada a se desviar, não estava determinada a largar Jesus, mas ela estava determinada a deixar de fazer a obra do Senhor. E talvez, deixando de fazer a obra do Senhor, deixando de fazer a vontade do Senhor, essa pessoa poderia ter se desviado, poderia ter largado os caminhos do Senhor, né? E para a glória do Senhor, ela não colocou isso em prática, né? Hoje essa pessoa tem feito a obra do Senhor, tem pregado o Evangelho, né? Tem procurado fazer a vontade do Senhor. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós não temos a sabedoria, não temos o discernimento, né, para entender que algumas situações acontecem em nossas vidas, né, e que às vezes não, né, e algumas situações nós temos culpas, né, nós temos culpas em determinadas situações, determinados problemas que enfrentamos. Eu posso dizer uma coisa sem medo de errar, irmãos. A única pessoa que nunca é culpada pelo que nós passamos, essa pessoa chama-se Deus. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Essa pessoa chama-se Jesus, né? Que, resumindo, é um só, não é? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós, irmãos, nós somos muito falhos. Nós somos muito falhos, somos errantes, somos pecadores. E precisamos vigiar para que nós não venhamos cometer, né, erros que possam destruir as nossas vidas, destruir, né, os nossos relacionamentos, destruir, né, aquilo que nós oramos por anos, por dias, por meses, para construir, para conseguir alcançar. Eu disse para uma pessoa da minha família, né, uma pessoa próxima a mim, que nós, e esse é o erro de muitas pessoas, né, as pessoas às vezes erram nisso, por exemplo, às vezes as pessoas elas erram, né, e aí elas vão te pedir perdão, e no que elas te pedem perdão, e elas dizem: olha, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, né? Eu penso, irmãos, e o Espírito Santo tem me ensinado isso, que quando nós pedimos perdão e perdoamos as pessoas pelos erros que elas cometem contra nós, nós não precisamos estar lançando, né, no rosto das pessoas: olha, você fez isso, você fez aquilo. Eu lembro da minha avó, quando eu era pequeno. A minha avó, ela não sabia ler. Minha avó, ela era completamente analfabeta, mas ela era uma pessoa muito inteligente. Meu irmão, pense nas surras que doía, eram as surras da minha avó. E muitas vezes não era nem pela força das mãos dela, pela força dos braços dela, mas era pelas lembranças que ela trazia. Então, por exemplo, quando a gente errava, ela falava assim: olha, hoje eu não vou te bater, viu? Mas da próxima vez que você, né, errar, você vai pagar pelo erro que você está cometendo hoje. E aí quando a minha avó, né, quando enchia ali a paciência dela, que esgotava, né? Então quando ela ia nos bater, ela falava: olha, ela falava, usava essas palavras. Eu vou falar para você o que ela falava, tá? Vou usar a linguagem da minha avó. E ela dizia assim: olha, essa lapada aqui é por aquele erro que você fez naquele dia, lembra? E essa daqui é porque você aprontou isso naquele dia, lembra? Olha, eu não esqueci não. E essa outra aqui
é pelo que você fez naquele dia. Irmão, não tem coisa mais doída, não tem coisa mais ruim para alguém é você ficar lembrando, jogando na cara das pessoas os erros que elas cometeram. Então, a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, o Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não lembra, né? E é como se ele colocasse uma placa assim, é proibido você pescar. Então é proibido você lembrar. Então eu penso que se alguém, né, pede perdão para você, então perdoe a pessoa. E dê a ela um voto de credibilidade, porque quando a pessoa pede perdão, ela sabe onde ela errou e ela sabe no que ela precisa consertar. Então, queridos, Jesus ele é tão sábio, né, que ele nos fala acerca das lutas. E é claro que existem calúnias, existem perseguições, mas existem coisas também que acontecem conosco, que essas coisas elas são consequências de atos, de atitudes que nós cometemos, né? Então nem tudo que nós passamos são perseguições, são calúnias, né? Então existem perseguições e Jesus disse para nós ficarmos alegres quando isso acontecer. Existem difamações e Jesus disse para nós ficarmos alegres quando isso acontecer, né? Existem insultos e Jesus disse para nós ficarmos alegres quando isso acontecer, né? E nós, como seres humanos racionais e inteligentes, nós sabemos, né? Nós temos a certeza, né? Nós sabemos discernir, né, as situações, os contextos nos quais, né, essas coisas estão acontecendo ou aconteceram. Então, eu queria trazer essa mensagem aqui para você, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava dando conselho para as pessoas, né, os solteiros, e ele falando sobre acerca do casamento, ele até disse assim, olha, seria bom que vocês permanecessem assim como eu, não tocassem em mulher. Ele disse, mas se é para viver abrasado, é bom que cada um tenha sua esposa, é bom que cada um tenha o seu esposo. E aí quando Paulo quando ele está aconselhando acerca disso, ele diz que ele quer, né, ou ele queria evitar as pessoas sofrerem, passarem por problemas que são inerentes a casais, né? E é claro que pessoas solteiras, elas não passam as mesmas lutas ou os mesmos problemas que um casal passa. Existem problemas que o casal passa que é exatamente, né, problemas que são relacionados ao casamento. Então Paulo ele estava dando esse conselho. Quando Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele vai dar conselho para os casais, e ele diz assim, né, que o homem e a mulher não são donos dos seus próprios corpos, mas o marido, né, e a mulher, eles têm poder sobre o corpo um do outro. O Paulo não está dizendo ali que o homem tem que escravizar a mulher ou que a mulher tem que escravizar o homem, não. O Paulo está falando ali sobre as responsabilidades que existem no matrimônio, as responsabilidades, né, que cada um tem, né, dentro do casamento. Então Paulo ele está falando, né, e ele está dizendo, olha, eu estou dando esse conselho porque eu quero, né, que vocês não passem, né, pelos problemas concernentes ou inerentes ao casamento. Mas é importante que quando, né, as pessoas decidem casar, elas tenham essa certeza de que elas vão passar por lutas, vão passar por dificuldades e que não existem, irmão, eu sempre digo isso, não existe igreja perfeita. A única igreja perfeita que vai existir é a igreja do Senhor Jesus quando ela for arrebatada, quando ela for levada ao céu, né? Ou quando as pessoas morrem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando alguém parte com Jesus, né, essa pessoa já está preparada. Jesus ele não deixa um servo dele que já está preparado ficar nesse mundo. Não tem como, irmão, uma pessoa que já está preparada permanecer nesse mundo. Por quê? Porque ela pode se corromper, ela pode se perder novamente. Então, quando alguém está preparado, o Senhor leva. Isso eu tenho certeza disso. Então, a igreja perfeita, ela alcançará a perfeição no momento do arrebatamento.
ou as pessoas que morrem com Cristo, que fazem parte da igreja, alcançam a perfeição no momento da partida delas. Por quê? Porque no momento em que elas estão partindo, elas já certamente se arrependem dos seus pecados, elas se consertam com Deus, porque tem gente que às vezes passa tempos, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa que passou 2 meses sofrendo, e essa pessoa só morreu quando uma pessoa, né, uma parente dessa pessoa chegou e ela se reconciliou, pediu perdão, se reconciliaram e essa pessoa partiu. Por quê? Porque ela se preparou, ela se arrependeu, ela consertou, né, os erros, né, que ela tinha cometido contra aquela pessoa. Então existem situações e nós precisamos ser inteligentes, porque nós somos seres racionais, né? O Senhor nos deu a capacidade de nós compreendermos as coisas, de termos discernimento, de saber, né, discernir os contextos, né, nos quais essas coisas acontecem. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem para você, né? E Salomão, ele fala muito sobre sabedoria, né? Se você olhar ali, ler os livros, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né? Salomão, ele vai falar muito sobre sabedoria. Tem um provérbio que eu acho muito interessante, né? Que eu não me lembro agora quem escreveu, eu estou na dúvida se foi Agur ou se foi Asaf, mas foi um desses dois, que ele disse o seguinte: Senhor, não me deixa ser tão pobre para que eu não venha envergonhar o teu nome, né? Para que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome, e não me deixa tão rico para que eu não venha achar que eu não preciso mais do Senhor. Olha que sabedoria, irmão. Olha que sabedoria, né? Esse homem, ele chega a pedir para o Senhor, né? Esse homem, ele reconhece ali que ele não pode ir ao extremo. Ele não pode ser rico demais e não pode ser pobre demais. Ou seja, a temperança, irmãos, o extremismo, ele é muito perigoso em nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado com o extremismo, né? Nós precisamos ter cuidado, né? Existem pessoas que são extremistas, elas vão ao extremo, então nós precisamos ter cuidado. E para nós não irmos ao extremo, nós precisamos usar, né, o que o Senhor nos deu: a inteligência, a capacidade de raciocinar, de pensar, né, e de discernir. Lembra de Apocalipse, capítulo 16, quando o Senhor fala: quem tem inteligência, calcule, o número da besta é 666. Ou seja, ali Deus está mostrando que o homem é capaz, né? O homem é capaz de discernir, né, as coisas. O homem é capaz, né, de raciocinar e de descobrir as coisas, né, através, né, da sua inteligência. Eu estava um dia desse ouvindo um vídeo sobre um cantor que tinha no Brasil, que ele já morreu, e nesse vídeo eu estava ouvindo que ele era capaz de escrever 2 cartas, né? Uma carta com a mão esquerda e uma carta com a mão direita. Talvez ele era um dos poucos que fazem isso. Ele era um homem muito inteligente, porém ele não usava a inteligência dele para se aproximar de Deus. Ele não usava a inteligência dele, né, para se aproximar daquele que o criou. Então nós precisamos usar a nossa inteligência, precisamos discernir, né, as situações, as lutas, né, as situações nas quais nós vivemos. Então, Jesus está dizendo: olha, se você é perseguido, se você é caluniado, se você é difamado, né, por fazer a minha vontade, alegre-se por isso. Porque isso aconteceu com os profetas que viveram antes de você, né? E só faltou Jesus dizer assim: olha, isso aconteceu comigo também, né? Porque essas coisas aconteceram com Jesus, né? Mas ele disse, né, para os discípulos, ele disse: olha, assim como me odiaram, vão odiar vocês. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês, não é? Mas Jesus também, né, ele nos dá, né, a orientação necessária através da palavra dele para que possamos alcançar o céu, né? Quando ele disse, acho interessante quando
o Senhor ele nos alerta acerca de nós, né, sermos prudentes, lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, quando ele diz: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, portanto sejam prudentes sejam simples, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, nós precisamos ser prudentes e precisamos ser simples. Prudentes no sentido de nós evitarmos algumas situações, né? No sentido de nós vigiarmos para nós não passarmos algumas situações em nossas vidas, e simples para reconhecermos, né, os nossos erros, para reconhecermos, né, as nossas falhas, e que possamos então, através dessa simplicidade, pedir perdão ao Senhor, consertar aquilo que está errado, né, e prosseguir na caminhada rumo à eternidade. Irmãos, eu costumo dizer que na nossa caminhada, ontem eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, né, na madrugada, ele falando sobre intimidade com o Espírito Santo, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou que a criança aprende a andar, ela aprende a andar de bicicleta, ela aprende andando, né, e ela cai durante esse aprendizado. Quando a criança começa a engatinhar e ela começa a se levantar e ela começa a andar, ela leva alguns tombos. Por quê? Porque ela está aprendendo a andar. E assim também, né? E eu concordo com ele, assim também é na nossa caminhada com Cristo, né? O problema é que muitas pessoas não têm misericórdia daquelas que caem. As pessoas não têm misericórdia daquelas que tropeçam. As pessoas não têm misericórdia daquelas que falham. Irmãos, a falta de misericórdia vai levar muita gente para o inferno. A falta de misericórdia, né, vai levar muita gente a ser condenado. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm misericórdia, né? Elas não têm misericórdia de quem falha, e nós precisamos ter misericórdia de quem falha. Nós precisamos ter misericórdia de quem erra, né? Nós precisamos abraçar e precisamos dizer: fulano, olha, você errou, eu te perdoo, né? Eu te amo, mas olha, tudo bem, vamos prosseguir, você errou, vamos continuar a nossa caminhada. Vamos continuar nessa jornada rumo à eternidade. Não fique prostrado, porque se você não tiver misericórdia, você vai terminar matando as pessoas. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. É muito sério. Quantas pessoas têm matado outras não utilizando arma de fogo, não utilizando arma branca, não utilizando arma de espécie alguma, mas utilizando a falta de misericórdia. Irmãos, eu já passei situação nessa vida que, se não fosse a ajuda de Deus, se não fosse eu clamar ao Senhor, irmãos, eu teria morrido. Porque eu já vivi situações onde as pessoas me julgaram, me condenaram, e muitas vezes eu estava até inocente e as pessoas não tiveram misericórdia de mim. Me difamaram, né? Isso aqui, irmãos, não é falar mal, isso aqui não é difamar ninguém, isso aqui não é falar mal das pessoas nas redes sociais, aqui no YouTube, não. É lembrar de coisas que aconteceram, né? De situações, de experiências que nós tivemos. É claro que eu acho que isso seria falar mal se eu mencionasse o nome das pessoas envolvidas nos problemas. Então eu não estou mencionando o nome de ninguém. Mas eu já vivi situações que eu estava inocente e as pessoas agiram assim de forma sem misericórdia, né? E infelizmente existem pessoas que até hoje ainda me difamam, até hoje ainda, né, falam mal de mim. E por quê? Porque as pessoas me julgaram culpado, né? As pessoas me julgaram e elas não tiveram misericórdia, irmão. Irmão, eu fico pensando, aquele ladrão lá que reconheceu, né, que ele pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele alcançou a misericórdia. Ele era um ladrão, ele tinha roubado, né? Judas, se ele tivesse pedido perdão ao Senhor, ele teria alcançado misericórdia, né? Pedro alcançou misericórdia do Senhor naquele diálogo, quando o Senhor estava conversando com Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ali,
Pedro alcança misericórdia através da humildade dele. Pedro poderia ter dito, Senhor, ele poderia ter se revoltado ali, né? Senhor, o Senhor sabe de tudo. Não, mas Pedro, dentro dele, ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha falhado. Ele sabia que ele tinha negado o Senhor. E ele foi humilde, né? Ele alcançou a misericórdia do Senhor através da humildade dele, através da simplicidade dele. Então, irmãos, nós precisamos olhar para esta palavra e precisamos refletir acerca de tudo isso, né? O Senhor falou muito comigo ontem pela madrugada sobre misericórdia, né? Sobre amar quem nos causa mal, sobre dar a mão para aqueles que nos ferem, perdoar aqueles que nos machucaram. Irmãos, a minha oração, eu digo sempre para o Senhor, Senhor, perdoa aquelas pessoas que já me feriram. Perdoe, Senhor, aquelas pessoas que já me causaram mal. Sabe, irmãos, eu tenho uma lista de pessoas que eu oro por elas, que se eu não tivesse misericórdia, irmãos, e eu falo isso não é porque eu seja melhor do que você, não, pelo amor de Deus. Não vá me julgar e dizer, olha, o irmão estava pregando e dizendo que ele é misericordioso, que ele é perfeito. Não, eu não sou perfeito. Mas eu entendi, irmãos, na palavra, que se eu não tiver misericórdia, eu não vou receber misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que no juízo, a misericórdia, ela triunfará sobre o juízo. Irmãos, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo tão grande de abençoar até mesmo financeiramente uma pessoa, porque eu sei que essa pessoa, ela tem um ministério e ela precisa de ajuda financeira para executar alguns projetos. E eu tenho muito desejo no meu coração de abençoar essa pessoa. E essa pessoa foi alguém que me feriu muito, não teve misericórdia de mim, mas eu amo essa pessoa, porque eu sei que assim como eu, ela é falha, ela é uma pessoa que está sujeita a falhar assim como eu, como todos nós estamos. Agora, nós precisamos ter misericórdia daqueles que erram contra nós, que falham contra nós, que pecam contra nós. Porque foi assim que Jesus procedeu. Ele teve misericórdia de nós. Nós não merecíamos, irmãos. Às vezes a gente olha para alguém e a gente fala assim, não, fulano que ele fez comigo foi grave demais. Ele não merece misericórdia. Mas se nós olharmos para a nossa história, se nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus, fala para mim, que merecimento nós tínhamos para estar perto do Senhor? Que merecimento nós tínhamos para alcançar o perdão dele, a misericórdia dele? Nenhuma. Ele nos alcançou porque ele nos ama. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Então que nós possamos ter misericórdia, irmãos, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos machucam, daqueles que nos difamam, daqueles que nos caluniam, daqueles que se levantam contra nós, que nós possamos amar, perdoar, ter misericórdia, orar por eles, para que eles sejam alcançados, assim como nós fomos alcançados pelo Senhor. Que possamos ter discernimento, usarmos a nossa inteligência para nós discernirmos, né? Discernirmos as situações, os contextos nos quais as coisas elas acontecem ou aconteceram em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa mensagem aqui que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que nós possamos, irmãos, alcançar o céu. Porque se nós não tivermos cuidado, nós nos perderemos. Se nós não tivermos humildade para pedir perdão, para pedir a ajuda do Senhor, para nós prosseguirmos, nós não alcançaremos o céu. Irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você. Eu lembro de um sonho que eu tive há uns anos atrás. Nesse sonho, um homem se apresentava para mim e dizia, eu sou um anjo de Deus. E ele dizia, filho, olha, não desista da sua caminhada. Ainda que você venha errar, ainda que você venha falhar, não fique prostrado pelo meio do caminho. Levante-se, arrependa-se e continue a sua caminhada. Não desista. Irmãos, o segredo de nós alcançarmos o céu é a perseverança. Tanto é que Jesus disse
Em Mateus 10, 22, ele disse: vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Se você olhar ali o livro de Apocalipse, ao vencedor, né? Ao que vencer, ao que conseguir a vitória. Ou seja, aquele só vai alcançar aquele que perseverar. Lá no livro de Mateus capítulo 24, versículo 13, né, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, ali o contexto, você pode ler ali o contexto, né? Jesus fala sobre momentos difíceis. Jesus fala sobre, no 12, que o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos ia se esfriar, mas ele disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo de nós irmos para o céu é perseverarmos, é nos levantarmos quando cairmos, é nos arrependermos quando pecarmos, é pedirmos perdão ao Senhor, é sermos humildes e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, me dá o teu perdão, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E da mesma forma, nós procedermos assim com as pessoas que falham contra nós. Senhor, o fulano pecou contra mim, mas eu perdoo, Senhor, perdoa ele também, Senhor, porque o Senhor disse, né? O Senhor disse que o que duas pessoas ligar na terra será ligado no céu, e ele disse que o que você perdoar, se você perdoar, ele também vai perdoar. Irmãos, isso é interessante. Jesus disse que se você não perdoar o seu irmão do íntimo, você não será perdoado. Então, o segredo, meu irmão, é praticar a palavra. O segredo é ser perseverante, né? Se nós temos dificuldade em perdoar, então vamos perseverar em aprender a perdoar. E talvez o Senhor nos permita passar algumas situações exatamente para nós aprendermos a perdoar e aprendermos a praticar a misericórdia. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós alcançarmos o céu. Pai querido, nos ajuda a perseverarmos nesta jornada rumo à eternidade. Pai querido, nos ensina a amar como o Senhor amou, nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou, nos ensina a sermos misericordiosos como o Senhor foi para conosco. Pai querido, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, forças para prosseguirmos nessa caminhada. Nos dá força, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a salvação das nossas almas. Querido Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso auxiliador, e eu te peço em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã que ouviu esta mensagem, essa pessoa, meu Pai, que está tendo dificuldade de ter misericórdia, essa pessoa, meu Pai, que está tendo dificuldade de perdoar, essa pessoa, meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, mergulhada, Senhor, no pecado, no sentido de estar difamando os outros, no sentido de estar, Senhor, acusando, perseguindo os outros. Alcança ela, Senhor, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Pai querido, faça ela compreender, Senhor, que ela só alcançará o teu perdão se ela também der o perdão, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, mais uma vez pela nossa nação. Pai querido, Senhor, nós estamos às portas de uma eleição, estamos às portas, Senhor, de um momento, Senhor, em que vai determinar quem vai governar o nosso país por mais 4 anos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor conduza cada brasileiro, que o Senhor conduza cada cristão, que o Senhor conduza, meu Pai, o coração de cada pessoa, meu Pai, para que possamos, Pai querido, fazer a Tua vontade, porque a Tua palavra diz, Senhor, que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Meu Deus, então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, tocar no coração dos pastores, que os pastores não venham, Senhor, se corromper nesse momento, que os pastores não venham, Senhor, Senhor, se envolver, Pai, em politicagem, mas que eles possam, Pai querido, fazer a Tua vontade, orientar o Teu povo, Senhor, porque esse é o papel do pastor. A Tua palavra diz, Senhor, que o pastor não é para dominar rebanho, o pastor não é para vender igreja para políticos, o pastor não é para obrigar ninguém a votar em ninguém, o pastor é para orientar, e que os pastores possam orientar, Senhor, a Tua igreja, Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus eu te peço, que o Senhor abençoe cada um das pessoas que assistiram esta mensagem, aquelas que vão assistir. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus
seja glorificada e exaltada em nossas vidas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.